Olá pessoal, eu sou Renan Domingues, coordenador do Ambulatório de Cefaleias, e essa é uma aula que visa mostrar uma forma da gente avaliar os pacientes com cefaleia, direcionar a nossa avaliação e simplificar o diagnóstico. Então, essa é a minha apresentação. Isso é importante, então, porque nós temos um grande número de cefaleias na classificação internacional e, através das 8 etapas que eu vou apresentar, a gente pode chegar aos mesmos diagnósticos com excelente sensibilidade e especificidade. A classificação, ela tem a seguinte arquitetura. Então, ela tem uma parte 1, onde nós temos as cefaleias primárias, e então, enxaqueca ou migrânia, cefaleia do tipo tensão, trigêmeo autonômica, as outras cefaleias. Uma parte 2, onde nós temos então as cefaleias secundárias. E nós temos uma parte 3 com as neuropatias cranianas, enfim. Então vamos falar um pouquinho de todas elas. Então, como simplificar essa avaliação? Primeiro ponto é que nós sempre devemos começar nossa avaliação através da identificação de cefaleias potencialmente graves, por um motivo óbvio, né? Porque nós temos, evidentemente, que priorizar o diagnóstico e o tratamento dessas condições. E, uma vez afastada uma cefaleia secundária potencialmente grave, então aí a gente parte para a definição de qual cefaleia primária nós estamos falando. Então, as cefaleias potencialmente graves, as cefaleias secundárias, então elas são reconhecidas de diversas formas, mas nós podemos, através dos sinais de alarme, dizer se existe ou não existe algum motivo para pensarmos em uma cefaleia potencialmente grave. É claro que com sinais de alerta nós não damos o diagnóstico, mas nós afastamos cefaleias potencialmente graves ou nós identificamos uma possível cefaleia grave que deve ser investigada com exames complementares. Então, os sinais de alarme, eu coloco, então, os divido, de acordo com algumas características. Então, a primeira característica é a instalação da cefaleia. Então, esse é um ponto muito importante para a gente separar essas duas coisas. Cefaleias de início abrupto, súbito, e isso significa o quê? Uma dor que tem um pico de intensidade com menos de 1 minuto, ela é uma cefaleia com sinal de alarme, pode ser uma hemorragia, meningia e outras etiologias. Cefaleia que é precipitada por esforço físico. É claro que nós temos cefaleias primárias que são precipitadas por esforço físico, mas o fato de ter uma cefaleia precipitada por esforço físico deve chamar a nossa atenção. Uma cefaleia nova, uma cefaleia que nunca aconteceu anteriormente, uma mudança recente de padrão. Então, uma cefaleia que tinha anteriormente crises com início gradual, agora teve uma crise súbita, cefaleia que era recorrente, vai para progressiva, e isso não deve ser confundido, então, com uma cronificação, que é quando a cefaleia que é recorrente, ela vai ficando mais frequente, o intervalo entre as crises vai ficando menor, até que ela vira crônica diária, mas isso é diferente dessa mudança de padrão. Então, aqui, uma cefaleia recorrente estável, um padrão que não indica uma possível cefaleia secundária, aqui uma cefaleia nova ou abrupta, uma cefaleia que tinha então um padrão recorrente, vai para um padrão progressivo ou que é progressiva desde o início. Então, esses 3 últimos padrões, nova, mudança e progressivo, são padrões que podem nos indicar uma possível cefaleia secundária, uma possível cefaleia grave. Nos sinais de alarme temos então, número 2, de acordo com o estado neurológico, cefaleia com alteração da consciência, alterações visuais agudas, outros déficits neurológicos também, sempre considerá-las como cefaleias com sinal de alarme. E também de acordo com a condição clínica do paciente. Então,
Pessoas, né, que têm antecedentes de neoplasia, antecedentes de uma imunossupressão, a gente sabe que podem ser doenças estruturais que, evidentemente, constituem sinais de alarme. Cefaleia que começa depois dos 50, as primárias normalmente começam antes, uma cefaleia nova durante a gravidez e o puerpério, né, porque a gente tem estado protrombótico e isso pode, então, levar a doenças vasculares que causam cefaleia, e cefaleia com febre, evidentemente que isso pode até ser uma condição benigna, mais benigna, uma sinusite, mas sempre deve ser investigada. Então, os sinais de alarme, eles são estabelecidos ou programados ou desenhados para ter uma alta sensibilidade, porque as cefaleias potencialmente graves, obviamente, por motivos bastante evidentes, são cefaleias que nós não podemos deixar passar. Então, a sensibilidade deve ser muito alta. Claro que, muitas vezes, nós vamos identificar uma cefaleia como tendo um possível sinal de alarme, investigo e não tem nada. Aí eu sigo o quê? Eu sigo o caminho natural das cefaleias primárias. Mas eu tenho que saber que os red flags, eles não são para fazer diagnóstico, eles são para separar essas duas esses dois grandes grupos, cefaleias com possível fator de gravidade e cefaleias que, na ausência desses fatores, então seguem a trilha natural da investigação das cefaleias primárias. Muito bem, então excluímos red flags, não tem sinais de alarme, é uma enxaqueca, então essa é a etapa número 2. Muito bem, e aí o que eu proponho nesse sistema de etapas é utilizar o ID Migraine, que é um questionário validado para você fazer rastreio de enxaqueca. Então, ele tem 3 perguntas. A dor de cabeça foi intensa o suficiente para comprometer as suas atividades de trabalho ou lazer por pelo menos um dia nos últimos 3 meses, sim ou não? Quando você tem dor de cabeça, acontece de você sentir náuseas pelo menos algumas das vezes? A luz lhe incomoda quando você tem dor de cabeça pelo menos algumas das vezes? Então, veja bem, se você responder sim, ou melhor, se o paciente responder sim a pelo menos 2 dessas perguntas, então tem 93% de valor preditivo positivo para enxaqueca. Então é um bom método de rastreio para enxaqueca. Então, uma vez feito o rastreio, tem mais de 2 daqueles itens, é provavelmente uma enxaqueca. Então, vamos classificar essa enxaqueca. Primeira classificação, tem aura ou não tem aura? Então, aura, mais comum visual, sintomas que duram de 5 a 60 minutos. O 5 é muito importante porque tem alguns sintomas visuais fugazes na crise de enxaqueca que podem ser por hipotensão, hipofluxo cerebral e que não são aura. A aura tem que ter uma duração de pelo menos 5 minutos, flashes luminosos, perda de campo visual, linhas em zigue-zague que vão crescendo do centro para a periferia, ou então sintomas sensitivos, focais, sintomas motores focais, sintomas de linguagem ou de fala focais, vertigem, então outros sintomas focais, além dos sintomas visuais, 10% então das auras não são visuais. Depois de classificado então, com aura, sem aura, então próximo passo, definir se enxaqueca é episódica ou crônica. Então o que é uma enxaqueca crônica? É quando você tem, nos últimos 3 meses, você tem mais de 15 dias por mês com cefaleia. Então, esse é o principal ponto dessa classificação. Então, você tem que ter crises de enxaqueca que preencham aqueles 3 critérios e uma frequência maior de 15 dias por mês, por pelo menos 3 meses. E a enxaqueca crônica, ela pode ser associada ou não ao uso excessivo de analgésicos e, na classificação de 2018, embora particularmente não concorde muito, né, com o estabelecimento desses padrões de dias, mas enfim,
Em relação a ergóticos, triptanos e opioides, 10 dias por mês. Em relação a analgésicos comuns, paracetamol, dipirona, ácido acetil salicílico, anti-inflamatórios, 15 ou mais dias por mês. Muito bem, então, se eu utilizar esses padrões, então, enxaqueca, sim ou não, aquelas 3 perguntas. Com aura ou sem aura? É a segunda coluna. Frequência, episódica ou crônica? Com uso excessivo, sem uso excessivo. Então, eu vou juntando essas 4 colunas e defino o tipo de enxaqueca. Enxaqueca com aura episódica, enxaqueca sem aura episódica, enxaqueca com aura, enxaqueca crônica com aura, com uso excessivo e por aí vai. Então, eu junto as terminologias da coluna 1, 2, 3 e 4 e com isso eu defino o tipo de enxaqueca que a paciente tem. Esse termo nós não temos na classificação internacional das cefaleias. Não existe cefaleia por abuso de analgésicos. Eventualmente ele pode ser usado em relação aos opioides. Então, medication overuse, traduzindo para o português, uso excessivo e não abuse. Não tem esse termo na classificação atual, ok? Então, erro muito frequente feito por médicos, estudantes, enfim, que não estão tão afeitos a essa terminologia, e vocês vão ver que isso é muito importante, inclusive para a melhor compreensão dos pacientes. Então, não é cefaleia possivelmente secundária, não é enxaqueca. Próximo passo, cefaleia trigêmino-autonômica, etapa 3. Então, características da cefaleia trigêmino-autonômico. 2 questões aqui importantes. Cefaleia estritamente unilateral, sempre unilateral e sempre do mesmo lado. Então, essas características praticamente 100% das vezes estão presentes. E presença de sintomas autonômicos ipsilaterais à dor. Então, é o que nós estamos vendo aqui, o rosto vermelho, ptose palpebral, miose, a conjuntiva avermelhada, lacrimejamento, corrimento nasal, e também é considerado um sintoma autonômico a agitação, porque diferente dos pacientes que têm enxaqueca, que normalmente ficam parados durante as crises, os pacientes com cefaleia trigêmino autonômica ficam agitados durante as crises, são cefaleias muito intensas. Existe uma subclassificação das cefaleias trigêmino-autonômicas, e evidentemente a mais comum é a cefaleia em salvas, né? E então veja bem, essa classificação ela vai levar em conta a duração das crises e a frequência com que as crises acontecem dias, né? Então a cefaleia em salvas ela tem uma duração que vai de 15 minutos até 3 horas, 15 minutos até 3 horas, enquanto a hemicrania paroxística vai de 5 a 30 minutos, então tem uma pequena sobreposição, e nós vamos depois dizer como que a gente supera essa questão. E a hemicrania contínua, como o próprio nome diz, ela dói o tempo todo, então ela tem exacerbações, mas ela dói o tempo todo. Então, entre as exacerbações que acontecem do lado da dor, existe, então, uma dor contínua de menor intensidade. E outra coisa também que diferencia essas 3 mais importantes cefaleias trigêmino-autonômicas é a frequência. A hemicrania, como ela é contínua, é uma vez ao dia, porque ela não passa. A cefaleia em salvas, em torno de 1 a 8. Então, assim, pode até ser 1 a cada 2 dias. O normal é que tenha 1, 2, 3 crises por dia. E a hemicrania paroxística já é bem mais frequente, 5 a 50. Aqui também a gente tem uma possível sobreposição, mas que a gente vai resolver essa sobreposição. Então, se a gente tem uma cefaleia que se encaixa
Nas características de hemicrania contínua ou hemicrania paroxística, a gente vai fechar o diagnóstico com o endoteste. Ah, mas fica meio no borderline entre salvas e hemicrania contínua. Então vai fazer esse mesmo procedimento que é o endoteste, o teste da indometacina, 25 a 50 miligramas, de 8 em 8 horas, e essas duas entidades, elas têm uma resposta exclusiva, ou seja, só respondem a endometacina, e uma resposta que tende a ser total, enquanto que salvas não responde à indometacina. Então, se tiver uma quantidade de episódios e de duração que fica no borderline entre salvas e paroxística, hemicrania, então eu faço o endoteste. O endoteste sempre deve ser feito para confirmar essas duas cefaleias trigêmino-autonômicas. E também existe uma outra subclassificação que é em episódica e crônica, né? Então, o que eu pergunto para o paciente para saber? Eu pergunto se os ciclos onde acontecem a dor duram semanas, meses, e se existem períodos em que essas crises desaparecem completamente. Esses períodos podem ser de meses ou até anos, até que elas voltem novamente. Então, vamos supor que não existam esses períodos livres de crise. Então, nós temos uma cefaleia em salvas crônica, para que a gente classifique dessa forma, né? Não tem períodos livres de crises, né? Enfatizando isso. Uma hemicrania paroxística crônica, onde também não há esses períodos, a não ser que o paciente esteja medicado, mas a hora que eu suspendo a endometacina, voltam as crises, então pode ser que seja crônica. E no caso da hemicrania contínua, como ela é sempre crônica, porque ela não desaparece, é com ou sem remissões. E o contrário seria, então, cefaleia em salvas periódica, hemicrania paroxística episódica ou hemicrania contínua com remissões. Então, vamos supor que não é cefaleia com sinais de alarme, já passamos a etapa da enxaqueca, já passamos a etapa das trigêmino-autonômicas, agora a gente vai para as outras cefaleias primárias. Então vejam que enxaqueca, grupo 1, grupo 2 seria tensão, mas para facilitar o raciocínio, então eu fui da enxaqueca para a trigêmino-autonômica, agora a gente está indo para o grupo 4 das outras cefaleias primárias. E aqui nós temos cefaleias que são mais ou menos óbvias, né? Por exemplo, a cefaleia primária da tosse, o que é? Uma cefaleia que é primária, ou seja, não é secundária, e que sempre acontece em episódios de tosse. Então, por isso que ela recebe essa denominação. Cefaleia primária do exercício, cefaleia primária associada à atividade sexual, cefaleia por estímulo frio, por pressão externa, chapéu, boné, por exemplo, cefaleia numular. Numular é o que? Em forma de moeda, quando você tem uma cefaleia crônica, subaguda, aguda, enfim, mas que dói só uma regiãozinha circular que tem um raio bem determinado. E a cefaleia hípnica é a cefaleia que acontece somente no solo. Então vejam bem, o que caracteriza essas cefaleias é que elas sempre são assim. Ah, mas uma enxaqueca pode acontecer durante o sono, uma cefaleia em salvas também? Sim, mas a cefaleia hípnica sempre acontece durante o sono, nunca em outras circunstâncias. E é aí que eu diferencio dessas outras cefaleias primárias. Ou seja, essas cefaleias somente se manifestam nessas circunstâncias. E outras que não são tão óbvias assim. Por exemplo, a cefaleia primária trovoada. Então, a cefaleia thunderclap ou trovoada é uma cefaleia abrupta, é sempre uma cefaleia com red flag. Claro que nós estamos só repetindo aqui que eu só vou dar esse diagnóstico se passou toda a investigação e eu afastei uma cefaleia secundária. Cefaleia primária enfacada, é uma cefaleia tipo pontada. Então aqui nós vamos fazer o raciocínio junto com as neuralgias. Então nós vamos comentar daqui a pouco.
E uma cefaleia persistente diária desde o início, então, é uma cefaleia que começa num certo dia e depois não passa mais. Então, essa cefaleia também tem um red flag, então ela também vai ter que ser investigada e só vai ser caracterizada, então, pelo seu fenótipo, cefaleia persistente diária desde o início, se for afastada uma causa secundária. Muito bem, então, excluímos sinais de alerta, enxaqueca, trigêmeo autonômico, os outros cefaleias primárias, e chegamos agora na cefaleia do tipo tensão. A cefaleia do tipo tensão, um fenótipo, veja bem, cefaleia de tensão não é a cefaleia desencadeada por tensão emocional, não, esqueçam isso, esse é um conceito absolutamente inexistente, nunca existiu esse conceito. Cefaleia de tensão é uma cefaleia leve a moderada, é uma cefaleia que não tem sintomas associados, então enxaqueca tem náusea, tem vômito, fotofobia, fonofobia. Cefaleia de tensão não tem esses sintomas, pode até ter foto ou fono, mas nunca os dois, isso pela classificação, e não tem sintomas autonômicos em hipótese alguma. Melhora fácil, né, com analgésico simples. E se você tem uma cefaleia de tensão forte, esqueça, isso não é cefaleia de tensão. Então, o que define cefaleia de tensão? Isso aqui. Se não é isso aqui, não é cefaleia do tipo tensão. Então, a cefaleia do tipo tensão também pode ser classificada em episódica e crônica. A episódica menos de 15 dias, a crônica mais de 15 dias por mês, durante mais de 3 meses, e também pode haver cefaleia do tipo tensão com e sem uso excessivo de analgésicos, abusivo jamais, né? Porque essa palavra não existe na classificação. Então, se consome analgésicos durante mais de 3 meses, 15 dias por mês, então é uma cefaleia do tipo tensão crônica com uso excessivo de analgésicos e também aquele mesmo sistema de blocos, né? Então de camadas. Primeira camada é cefaleia do tipo tensão, frequência episódica ou crônica, consumo de analgésicos com uso excessivo, sem uso excessivo, e no caso essas aplicam-se apenas à crônica. Então cefaleia do tipo tensão crônica com uso excessivo de analgésicos, sem uso excessivo de analgésicos, aqui os exemplos que nós podemos ter. Não é cefaleia do tipo tensão. Então a gente vai para a próxima etapa, etapa 6, das neuralgias, facadas e o Sunkt-Suna, que são cefaleias trigêmino-autonômicas do grupo 3. E aqui a gente vai olhar algumas características, né? Então, dores que são curtíssimas, máximo de 2 minutos, todas elas. Então, é o que caracteriza essas 3 formas, ou esses 3 tipos, né, de dores cranianas: as neuralgias cranianas, a cefaleia primária em facadas e Sunkt-Suna. Agora, no caso, se é tipo choque, queimação ou fisgada, neuralgia, Sunkt-Suna. Se é mais pontada ou tipo uma facada, facada. Sempre do mesmo lado, as neuralgias, Sunkt-Suna. E sintomas autonômicos, Sunkt-Suna. Muito bem. Até é possível, em algumas neuralgias, ter sintomas autonômicos, mas é raro. Então, para acertar a maior parte dos diagnósticos, esse é o raciocínio válido. Portanto, se eu tenho uma cefaleia ou uma dor craniana de duração curtíssima, tipo choque, sempre do mesmo lado, com sintomas autonômicos, provavelmente Sunkt-Suna. Sem sintomas autonômicos, provavelmente uma neuralgia, e no caso pontada em facada, sem uma localização específica. Então, o segundo passo para eu classificar as neuralgias é anatômico, porque aí eu vou dar o diagnóstico com base no lugar onde a dor acontece. Então, a neuralgia do trigêmeo, ela vai interessar ou o território V1, território V2 ou o território V3, mas ela vai ser em um território do trigêmeo. A neuralgia occipital vai acontecer
no nervo occipital menor ou no nervo occipital maior, mas sempre na parte posterior da cabeça. A neuralgia do nervo intermédio lateral, atrás da orelha. A neuralgia do glossofaríngeo, dentro da garganta. E a cefaleia primária em facadas, essa não tem uma localização precisa, ela pode acontecer em locais variados em qualquer região da cabeça, seja território trigeminal ou território posterior. E o Sunsuna, sempre em volta dos olhos. Então, Sunsuna, sempre em volta dos olhos, por isso que fica mais fácil, né, a gente direcionar o nosso diagnóstico. Então, cefaleia curtíssima em volta dos olhos, frequente e com sinais autonômicos, não vamos deixar de pensar em Sunsuna. Muito bem, passamos por tudo isso e não chegamos no diagnóstico, então a gente vai reiniciar esse processo. Alguma coisa passou, né? Então, a gente vai reiniciar esse raciocínio e, muito provavelmente, a gente vai ter que, então, considerar que, dada a ausência de critérios ou características que permitam enquadrar em alguma cefaleia primária, a gente possivelmente vai ter que investigar como uma cefaleia secundária. Muito bem, e o último passo, então, em relação ao diagnóstico cefaliátrico, a gente já chegou. Mas o que a gente ainda precisa avaliar na nossa história? Gatilhos eventuais. Gatilhos não fazem parte do fenótipo. Gatilhos não fazem parte do fenótipo. Portanto, não se diagnostica cefaleias primárias com base nos gatilhos. Ok? Impacto, então isso também é importante. Qual é o impacto? Você pode ter avaliação mais subjetiva, ou pode usar escalas tipo RIT6, tipo Midas, e existem algumas formas de avaliar de maneira um pouco mais objetiva até para os estudos. Muito importante avaliar também qualidade do sono, porque pode ser uma comorbidade que piora, ajuda a cronificar uma enxaqueca. Comorbidades psíquicas, muito importante, transtornos de ansiedade, transtornos de humor. Muito importante também ter uma noção da saúde geral, porque eventualmente doenças sistêmicas, por exemplo, doenças inflamatórias, podem afetar o curso evolutivo de uma enxaqueca. E medicamentos previamente utilizados, porque com base nisso a gente vai também utilizar essa informação para fazer o raciocínio terapêutico também em relação ao nosso paciente. Então, se eu tiver essas informações, eu vou ter grande chance de fazer um diagnóstico cefaliátrico bem preciso e, se eu tiver essas últimas informações aqui, isso é o que vai diferenciar, e aqui extrapolando um pouquinho o objetivo dessa aula, vou dar uma dica aqui. Isso é o que vai diferenciar o resultado do seu tratamento. Isso é que vai separar aquelas pessoas que tratam cefaleias de uma forma comum daquelas que tratam de uma forma extremamente especial e aí se tornam referência no tratamento dessas condições. Então, era isso. Espero que essas dicas te ajudem a fazer melhores diagnósticos e ter uma visão mais clara. É claro que depois, com o tempo, vai havendo um aprofundamento nos aspectos fisiopatológicos, mas essa abordagem em 8 etapas tem a finalidade de facilitar para você que está começando o estudo das cefaleias. Muito obrigado e dúvidas, entre em contato, sigo à disposição. Um abraço, pessoal.